Deus, ele nunca deixa a pessoa decepcionada. Amém? Deus, ele sempre retribui conforme a sua fé. Vamos orar. Levanta a sua oferta, o seu voto, o seu dízimo, aquilo que Deus preparou. E se Deus não preparou, ele vai preparar. Amém? Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, eu creio que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu creio que o Senhor nunca nos deixará desamparados, meu Deus. O Senhor tem cuidado de nós e até aqui nós temos visto a tua misericórdia para conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos irmãos que se esforçaram para estar aqui, para ouvir a palavra e para se alimentar da palavra de Deus. Que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Amém? Coloca dentro da salva, cantando. Quem me ajuda com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem me ajuda com alegria, lá no céu brilhará. E Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Vamos ganhar tempo, 15 minutos a gente prega, dá tempo, né? Terminar 9 horas. Vamos abrir a Bíblia. Deus estava falando comigo que em casa eu costumo estudar a palavra de Deus, né? Somente quando a gente está doente, né? Eu fiquei bastante enfermo esses dias e eu aproveitei para estudar a palavra de Deus, né? Todo dia a gente deve ler a Bíblia. Mas existe também aquele estudo que é aquele estudo já direcionado, né? Já tem um alvo, já tem um objetivo. Eu andei fazendo um estudo sobre os reis de Israel. Amém? Então vamos abrir a Bíblia, Igreja do Senhor. Lá no livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 1, eu nem sei se eu já preguei isso aqui, mas se eu já preguei, vai ter uma outra abordagem, né? 2 Reis, capítulo 1, fala sobre a revolta de Moabe contra o reino do norte. Não vamos entender. Nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não é verdade? Vamos ler, vamos ficar de pé? Vamos lá. Você que não tem a Bíblia, presta bastante atenção, amém? 2 Reis, capítulo 1. Vamos ler o texto sagrado, versículo 1. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Vamos ler o texto. E depois da morte de Acabe, Acabe era o antigo rei, né? Do reino do norte. Moabe se revoltou contra Israel. Moabe era um outro povo, né? E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebul. Olha só, irmão, Baal-Zebul é um demônio isso. Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, tesbita, Elias era um profeta, né? Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebul, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Amém? Vamos orar para Deus revelar essa palavra. Senhor,
revela esta palavra, meu Deus. Revela essa palavra, porque é uma palavra digna de toda a nossa reverência e toda a nossa aceitação. Fala conosco, Espírito Santo, através desta palavra. Amém, amém. Podemos sentar? Irmãos, pode bater palmas para o Senhor Jesus. Adore a Deus esta noite. Irmãos, rapidamente, 15 minutos, 10 minutos. Esse texto sagrado é uma parte da narrativa do povo de Israel quando separou o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. O povo de Israel estava desviando da palavra de Deus. Quando Salomão morreu, quem assumiu o trono foi o filho de Salomão, o filho único de Salomão, chamado Roboão. Só que Roboão, ele não ficou firme. Ele começou a dar ouvidos a conselhos que diziam que ele tinha que maltratar o povo, ele tinha que aumentar o imposto do povo. Não é verdade? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? O governo do Brasil está aumentando o imposto de tudo, né? Então a mesma atitude que o Roboão teve, o Brasil está fazendo hoje. Não tem qual vai ser o fim dessa história, né? Mas no tempo de Roboão, o povo se revoltou. Quem está entendendo? O povo não era bobão igual a gente, não. No Brasil, a gente bota, a gente não faz nada, né? Bloqueia o X e vamos que vamos, né? Prende lá as irmãs de 60 e tal, de 70 e tal, com Bíblia debaixo do braço. Prende lá o pastor, fica lá na cadeia, 17 anos, o pastor morre na cadeia e ninguém fala nada. Mas ali já é o negócio, não era desse jeito, não. O povo se revoltou. Aí não deu outra, derrubaram o Roboão, né? E o próprio profeta Aías, ele se apresentou diante do servo de Salomão e rasgou a roupa nova de profeta em 12 pedaços. E Aías, ele rasgou a própria roupa e rasgou em 12 pedaços. Ele separou 10 pedaços e colocou na mão de Jeroboão, que era o empregado de Salomão, né? Não era filho de Salomão, era empregado de Salomão. E o profeta, ele disse: olha, esses 10 pedaços aqui significa as 10 tribos de Israel que você vai reinar sobre elas, porque Deus, ele se desagradou de Roboão e se desagradou de Salomão e se desagradou do povo, porque o povo não quer obedecer. E agora Deus está colocando na tua mão 10 tribos, e se você for fiel, a tua descendência vai ser tão duradoura quanto a duradoura do meu servo Davi. Porque Deus havia feito a promessa para Davi antes, né? Quem se lembra disso? Deus havia prometido para Davi. E ali se fez. E ali Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou só com 2, o que sobrou, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Só que nenhum dos dois obedecia a palavra de Deus, e nenhum dos dois reis fazia aquilo que era a vontade de Deus. E logo veio o problema. O tempo foi passando, né? Os reis foram se desviando e o povo ia se desviando cada vez mais. Só para você ter uma ideia, o rei Acabe, né, que era o rei do Reino do Norte e que era o pai desse tal aqui que nós acabamos de ler, desse Acasias, ele se casou com uma mulher que era filha de um sacerdote de Et-Baal. O nome dela era Jezabel. E essa mulher, ela trouxe o culto aos deuses estranhos e obrigava o povo a adorar
aos deuses estranhos, que era Baal Zebu, Azera, Astarote, todo tipo de demônio. E ela adorava, e Acabe, sendo o esposo de Jezabel, ele não tinha autoridade, quem mandava era Jezabel. E o rei Acabe, ele acabou seguindo a mesma desobediência. Quem está entendendo? E o tempo foi passando, e Deus mandando recado, e Deus mandando o profeta Elias. Elias fala lá com Acabe, fala para ele que eu não estou me agradando. E ali você já conhece a história, né, da contenda entre o profeta Elias contra os 450 profetas de Baal. Já ouviu falar? Muito bem, já ouviu. E ali naquele monte, irmãos, a prova era a seguinte: o povo tinha que apresentar um sacrifício, tinha que apresentar uma oferta e tinha que orar. O Deus que mandasse fogo seria o Deus que todo mundo deveria obedecer. E ali os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, apresentaram lá a oferta, começaram a clamar: Baal, 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 e nada de Baal responder. E o profeta Elias, ele começou até a caçoar, né, dos profetas de Baal. Vocês têm que gritar mais alto, vocês têm que gritar mais alto, porque pode ser que Baal tenha feito uma viagem, deve estar longe, você tem que gritar. De repente Baal está no banheiro, espera ele terminar lá e depois você chama. E aquela gozação toda, né? Quem está entendendo, diga amém. E ali, irmão, nada de Baal responder. Depois que os profetas de Baal já haviam se cortado, né, derramado o próprio sangue para ver se Baal respondia, e nada de Baal responder, Elias se apresentou e disse: olha, agora é a minha vez, olha, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, quando Elias orou, ele preparou o altar, ele cavou em volta do altar, ele colocou a água em volta do altar, e era água, não era querosene nem gasolina, não, era água. E ele começou a clamar e pediu fogo do céu, e a Bíblia diz que o fogo desceu, não é verdade? E o fogo desceu, queimou até a água, nem a água pôde apagar aquele fogo, porque o fogo de Deus, irmãos, nada pode apagar o fogo de Deus. Quem está entendendo, igreja? Se Deus ele tem propósito na tua vida, nada pode impedir o propósito de Deus na tua vida, porque o fogo de Deus nem a água apaga. E ali, depois daquele resultado, Elias ele mandou matar todos os profetas de Baal. Todos os profetas de Baal que estavam ali, eles foram passados ao fio da espada. E as profetisas de Azera, as 400 profetisas de Azera que estavam ali só olhando, também foram passadas ao fio da espada. Porque Jezabel, ela apoiava o culto a Baal e a Azera, coisa que Deus ele não tolera. Até rimou, né, irmão? A pessoa pode pecar, mas se a pessoa ela peca e se arrepende, essa pessoa sabe que se clamar a Deus, Deus ele ouve, Deus responde, e Deus é um Deus que perdoa. Mas se a pessoa está adorando um outro Deus, a pessoa vai clamar para quem? Vai clamar para a Pombagira? Vai clamar lá para o São Pedro, a Nossa Senhora do não sei do que? Vai clamar lá para Baal Zebu? Não, não vai resolver. É tempo perdido e oração jogada na lata do lixo. Porque o único Deus que responde com fogo é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Pode bater palma para Jesus, igreja. Esse responde com fogo. Muito bem. Aí Acabe, né, teve que cumprir lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem é dado morrer uma só vez e depois vem o juízo. Então Acabe ele morreu, e quando ele morreu, o trono ficou para Acasias, que era o filho de Acabe com a sua esposa feiticeira por nome Jezabel, que era a princesa de Tiro, filha de Etibaal, que era sacerdote
de Satanás e de Baal. Não é verdade? Então veja só a mulher que Acabe arrumou para casar, né? Mulher feiticeira. E aí a vida dele foi uma derrota, né? Porque ele queria obedecer a Deus, mas ele não tinha força. Quando você tem alguém para te incentivar, para te apoiar, você tem ali o apoio de uma palavra que vai te animar, que vai dizer: não, continua, esforça, Deus é contigo, vai em frente. Não é verdade? Deus, ele não deixará vacilar o teu pé. Esforça-te, tem bom ânimo. Se você tem uma pessoa ali te dando um incentivo, você se anima. Mas se tem uma pessoa ali dizendo para você: não, você tem que buscar o Baal, você tem que buscar o Satanás. Não, Deus, ele não vai responder, o diabo é que responde. Eu já vi gente falando isso. Uma vez eu estava evangelizando. Antigamente eu evangelizava muito na rua, nas praças. E aí a pessoa disse: olha, eu sou da macumba, porque na macumba eu bato o pé e o diabo aparece e fala comigo. Mas na igreja eu oro e não vejo Deus. Falei: meu irmão, se você quiser ver Deus, você vai cair morto. Satanás, ele pode até se apresentar diante de você, te dar ali uma migalha, mas tudo que o diabo dá, ele vai tomar de volta com as duas mãos. Eu falei para ele ficou assim, meio assim na dúvida, porque é isso que acontece, irmãos. O nosso Deus, ele está acima de tudo. Tem crente que ele fica orando para Deus, mostrar anjo, para Deus revelar anjo. Irmãos, nós não podemos almejar coisas muito elevadas. A vida do crente é uma vida de simplicidade. A vida do crente é todo dia ele descer. A vida do crente é todo dia ele se humilhar. Lá em 2 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Quem está entendendo? A vida do crente é se humilhar, não é se empinar. Como a gente, muitas vezes a gente vê o crente, né, se achando melhor, desprezando até o novo convertido. Esse daí tem jeito não, isso não quer nada. Mas você também, no começo, você também não queria nada. No começo você também estava tropeçando, cocheando entre dois pensamentos, e veio lá aquela irmã lá do ciclo de oração, colocava o teu nome lá na urna de pedido de oração, trazia essa fotografia, orava, jejuava, fazia campanha por você, e é por isso que você está hoje aí, firme. Nós não podemos desprezar, irmãos. Nós devemos sempre entender que Deus está acima de nós. Quem está entendendo, igreja? E aí aconteceu, Acasias, ele assumiu o trono, e não foi melhor do que o seu pai, porque ele continuou adorando os demônios. Acasias, ele subiu o trono na idade de 17 anos, e com 19 anos ele padeceu daquela enfermidade. Sabe qual foi a enfermidade? Ele vivia na cama, ele vivia dormindo o tempo todo, era preguiçoso. E a Bíblia diz que teve um dia que ele caiu pela janela do seu quarto, e ali bateu com a cabeça ou com alguma parte do corpo e ficou doente. Ao invés dele se humilhar, porque eu penso assim, eu não sei se acontece com os irmãos, tudo que acontece negativo comigo, eu falo com Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? O Senhor quer me dar um conselho? O Senhor quer me mostrar alguma coisa? Por que está acontecendo isso? Por que não está dando certo isso? Eu não sei se com vocês acontece, né? Mas comigo eu sempre pergunto. Se alguma coisa der errado, eu vou direto para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Isso aí não está funcionando. O Senhor quer deixar algum recado? O Senhor quer que eu me humilhe mais? É isso? Tem problema, eu me humilho. Quem está entendendo, diga amém. Já o Acasias, quando ele passou o processo, quando ele caiu lá da janela, quando ele ficou doente,
ao invés dele buscar a Deus, ao invés dele se humilhar e procurar saber, Senhor, o que aconteceu com isso? Por que eu caí da janela? Eu estou aqui todo quebrado, eu não posso levantar, estou paralítico. Ao invés dele perguntar para Deus, ele mandou perguntar para Baal-Zebu, que era o demônio. Era como se fosse aí um Exu Caveira, um santo desse da Igreja Católica, que é demônio, né? Aquilo ali é demônio, estátua de escultura é demônio. Não sei o que estou falando não, viu? O apóstolo Paulo, ele deixa registrado que por detrás das imagens estão os demônios. É isso que o apóstolo Paulo deixa registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós devemos nos afastar dos ídolos. O apóstolo João, ele deixa registrado também lá em 1 João, né? capítulo 4, ele chega a usar um termo, filhinhos, se afastai dos ídolos. Quer dizer, o conselho da palavra de Deus é se afastar da idolatria. Mas Acasias, ao invés de buscar a Deus, ele foi buscar conselho com Baal-Zebu. E ali, o próprio Deus, usando o profeta Elias, mandou recado para o rei Acasias. Olha, pergunta para o rei Acasias se não tem Deus em Israel. Pergunta para ele, porque ele foi consultar Baal-Zebu. Pergunta para ele se não tem Deus aqui na Lagoinha. Pergunta para ele se não tem Deus na igreja pentecostal Deus Amor. Pergunta para ele se não tem Deus ao qual ele pode clamar, se humilhar e pedir o livramento para a sua vida. Porque daquela cama a qual ele foi descer, ele jamais se levantará. Foi o recado. Porque Deus, irmãos, ele fica no aguardo, ele vê o crente, ele fica esperando o crente se humilhar. Deus, ele tem os ouvidos atentos a todas as nossas orações. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra, buscando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, devemos seguir o exemplo dos crentes da igreja primitiva. Mesmo debaixo daquela perseguição, o imperador de Roma colocando os crentes ali, lá naquele Coliseu, naquela arena que é tipo Maracanã, né? O Maracanã, o modelo do Maracanã é o mesmo modelo do Coliseu, né? Satanás, ele aproveitou e fez o mesmo modelo, né? Só quem é cego não percebe, irmão, mas é o mesmo modelo. E ali colocava os crentes lá na arena para ser comida de leão. Eles tinham que negar o nome de Jesus para se escapar, né, de ser comida de leão. E hoje, irmãos, como é fácil, né, a gente servir a Deus. Como é fácil você vir para a casa de Deus, você carregar uma Bíblia, né? Não tem perseguição, não tem impedimento, mas muitos se acomodam, ficam na cama, ficam em casa, fica muitas vezes até na internet vendo só besteira, só palavrão. Tem crente da boca suja, quem sabia? Tem crente da boca suja, de tanto ele ouvir palavrão na internet, ele começa a falar. O livro de Provérbios diz: ateará fogo ao seu seio e não se queimará, pisará na lama e não sujará os seus pés. Irmãos, aquele que se envolve com essas coisas, ele acaba se contaminando. Viu o outro que deu a cadeirada lá no outro lá? De tanto ele ficar contando crime, dizer no programa de crime, olha que violência, acabou ele mesmo cometendo a violência. Quem está sabendo desse incidente? Lá o repórter, de tanto ele cobrir, né, aquela narrativa policial, ele acabou se descontrolando, pegou a cadeira e bateu no outro e quebrou a costela do outro, igualzinho. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos afastar
da aparência do mal. Irmãos, a palavra de Deus deixa para nós hoje esse sinal de alerta. Devemos buscar a Deus e não buscar a Baal. Devemos nos aproximar de Deus e nos afastar de tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Espírito Santo. Vamos orar? Você que ama e você quer realmente ser um servo de Deus, orientado por Deus, abra o teu coração para a palavra de Deus, pois é a palavra que vai apontar o caminho. A mensagem de Deus é que vai apontar onde está a luz do Evangelho, e não a mentira, e não a idolatria. Vamos orar. Levanta bem alto a sua mão, oração da fé. Vamos clamar a Deus, todos dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus, é um sinal de alerta que nós venhamos nos afastar da aparência do mal, de tanto ver a iniquidade, de tanto ver a profanação. Muitos crentes estão se corrompendo, estão agindo igual o povo do mundo até. Estão agindo igual o povo do mundo e acham tudo normal, meu Deus. Que o Senhor venha cada vez mais, Senhor, nos purificar através da Tua palavra. A Tua palavra é santa, como o Senhor Jesus, Ele deixou marcado e registrado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Que o Senhor venha confirmar, meu Deus, o efeito dessa palavra em nossas vidas, em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Irmão, vamos nos despedir, mas antes eu queria orar por uma pessoa. Já vamos dar a paz do Senhor, mas eu queria orar por uma pessoa aqui